Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E Fortaleza vai receber a 4ª edição do Fórum Gestão e Negócios, com atividades voltadas para empresários da construção civil. A programação vai ser formada por palestras, oportunidades comerciais, exposição de produtos e explicação sobre os impactos da reforma tributária no setor. Olha, Fortaleza vai ser palco da 4ª edição do Fórum Gestão de Negócios, organizado pela Nilo Maia Distribuidora. A gente vai conversar sobre tudo que vai envolver, discussões importantes que vão ser debatidas nesse evento. A gente vai falar agora com o Bruno Maia, que é diretor da Nilo Maia Distribuidora. Bruno, obrigado por estar conversando com a gente. Vamos falar desse importante momento, voltado principalmente para lojistas da construção civil. O que é que o Fórum vai trazer diferente das outras edições? O que é que está sendo preparado para receber esse público que vai participar desse evento? Bom, primeiramente eu que agradeço a oportunidade de falar sobre o Fórum. Bom, o Fórum da gente ele vai acontecer agora no dia 24 de outubro e a gente está fazendo a 4ª edição dele. A cada edição que a gente vem realizando, ele vem ficando cada vez mais com alcance maior, porque a gente está hoje com um número de lojistas confirmados de cerca de 450. Então, o número de pessoas total, entre fornecedores, a equipe lá que vai estar trabalhando da gente, vai superar 1.200, cerca de 1.300 pessoas nesse evento. Então, a gente também está levando muito fornecedor novo. Tem fornecedor também das indústrias de material de construção que estão levando lançamentos, né? Então teve muita novidade para trazer para o evento nesse sentido. E é isso, é o alcance que ficou maior em número de marcas que estarão presentes, também como o número de pessoas convidadas. Em relação aos painéis, ao que vai ser debatido, tem um tema que ele tem gerado dúvidas e vocês exatamente organizam isso para necessidade de esclarecimento. A reforma tributária tem sido uma discussão muito importante. Como é que isso está sendo pensado também para ser implementado no fórum? Bom, inclusive você tocou num assunto importante, porque o tema central desse fórum é justamente a questão do conteúdo, né? Ele é um evento que combina conteúdo, né, o desenvolvimento das pessoas convidadas que vão estar lá, como também combina a parte de rodada de negócios e o happy hour, network, que vai acontecer lá também ao final do evento. Então, na questão do conteúdo, a gente tem um âncora que vai estar lá, que é Geraldo Rufino. Ele é um empresário hoje que tem uma projeção muito grande nas redes sociais, principalmente, porque ele é uma pessoa que tem uma trajetória para contar, que assim agrada a esse público, né, que é o nosso cliente, que é empresário. Porque assim, Geraldo ele foi catador de latinha, né? Ele é uma pessoa que veio assim de baixo, veio enfrentando todas as dificuldades. Em vários momentos da vida dele, inclusive, quebrou e teve que recomeçar. Ele fala muito sobre resiliência. E ele hoje é a maior empresa do Brasil de reciclagem automotiva. Então ele tem realmente uma história bem interessante para trazer lá para os convidados. E além disso, a gente vai trazer esse tema que é bem relevante, a gente sabe que está causando muita ansiedade, né, entre os empresários e uma preocupação, que é a reforma tributária. A gente sabe que ela é necessária, mas ainda requer preparação, porque os lojistas vão ser afetados também, assim como todos os setores da economia. Então, assim, os lojistas precisam saber em que é que eles precisam se preparar para esse momento. Então, a gente vai ter esse painel especificamente sobre esse assunto, que é reforma tributária para o varejo, os impactos, né? Então, é um tema também aí que eu sei que está já despertando muito interesse, só em a gente ter anunciado. Queria que você pudesse falar como é que é o contato com lojistas também, com pessoas do ramo, para poder reunir ideias, para não ser só só pensando, mas realmente reunir um conjunto de ideias e projetos para poder alavancar ainda mais o evento e causar esse impacto positivo. Na verdade, a gente é um intermediário ali, né? A gente está promovendo, na verdade, um grande encontro entre várias indústrias que vão estar lá expondo, como também com vários lojistas que vão estar lá. Então, é uma cadeia de abastecimento, cadeia de suprimentos, vamos dizer assim, do material de construção, que vai estar reunida. Então, de lá surgem várias situações em que, na verdade, nem era previsto, né? Como, por exemplo, tem lojistas que são colegas do ramo, que se encontram e trocam informações. Você tem gente lá que é de rede. Então, já teve gente participando de evento nosso, inclusive, que conseguiu prospectar novos colegas também, que são de rede de varejo, porque eles estão se encontrando todos lá, né? Então, assim, é um momento realmente de, como eu falei, de networking. Então, de lá, a gente tem aí uma troca de ideia, troca de informação, que é muito produtivo. É um momento voltado para lojistas da construção civil. Queria que você falasse um pouco sobre esse ramo, que é importante aqui, principalmente para o Estado, gera economia, gera renda. Como é que está o setor no momento, né? Está passando por alguma dificuldade, está enfrentando algum desafio? Quais são as oportunidades do momento para o setor? Bom, como você disse, né, o setor de material de construção, ele de fato é muito representativo.
né? Se você for ver em termos de participação, ele supera vários outros que são relevantes em número de lojas no Brasil, né? Superando, por exemplo, o número de farmácias, por incrível que pareça. Então, assim, tem uma representatividade de faturamento e de número de CNPJs. A gente, querendo ou não, consegue fazer uma boa movimentação com esse evento, porque 450 lojistas é um número relevante para uma cidade como Fortaleza, mesmo que seja muito grande, mas dá uma boa movimentada. Então, assim, eu entendo que o que partiu de um sonho, que era fazer um fórum, onde a gente trazia, ele agregava um serviço a mais para o nosso cliente, porque a questão toda é porque, assim, a gente é um fornecedor deles, né, como distribuidor. Mas aquilo ali, para não ser uma coisa só transacional, onde a gente está fornecendo material e recebendo, digamos assim, o pagamento por isso, a gente está trazendo algo a mais, que é essa questão de você trazer desenvolvimento, trazer informação, trazer networking, relacionamento para eles. E eu acho que isso é um elemento que a gente traz que é inesquecível. Eu já ouvi vários clientes de edições anteriores que participaram dizer que ficaram satisfeitos demais com o convite, porque foi uma experiência impactante para ele, né? De outros palestrantes que a gente trouxe, né? Às vezes um insight que ele tem lá dentro, numa conversa com alguém, numa palestra que a gente leva, e isso pode ser transformador na história dele. A gente realmente, muitas vezes a gente leva alguma oportunidade que eles mesmos não se proporcionam. Naquele cotidiano de trabalho, é muito comum que ele mesmo não se dê a oportunidade de estar num evento desse. Então, é isso, a gente consegue promover esse impacto, essa transformação nesse público. Eu acho acho que tem um alcance muito legal nesse nosso mercado. Só para a gente finalizar, Bruno, queria que você reforçasse o convite para clientes, para parceiro, para quem já participou de outras edições e quem sabe quem ainda não participou, conhecer tudo que é oportunizado nesse fórum. Bom, então vamos lá, reforçando, né? A gente está na 4ª edição, como eu falei, é o maior número de convidados até agora. Gostaria de poder abrir mais para o maior número de clientes possível, não só clientes, né, como também para outros lojistas que tivessem interesse em participar, né, e conhecer esse nosso evento, que é maravilhoso, mas a gente está tomando uma escala cada vez maior, né? Então, o que faz o evento tornar possível é porque o número de clientes engajados, envolvidos, querendo estar lá presente, vai aumentando e, com isso, também o número de patrocinadores vai aumentando. Então, nada impede que isso possa tomar um corpo maior e que a gente consiga atingir um novo patamar aí, no número de pessoas e possa abrir mais convites. Aqueles que foram convidados, o que eu posso dizer é não percam a oportunidade, porque quem já foi quer repetir. Perfeito. Bruno, muito obrigado aí pela explicação sobre o fórum. Só reforçando para você que está acompanhando o nosso programa que ele vai acontecer no dia 24 de outubro. Então, tem importante tempo aí para você se organizar e poder não perder essa oportunidade. Agora a gente volta aos estúdios da TV Otimista. E agora o intervalo, a gente volta já. E a gente fala agora sobre abandono de incapaz. Essa situação pode ocorrer em diversos ambientes, inclusive em condomínios. Por esse motivo, síndicos e administradores devem estar atentos para evitar qualquer tipo de complicação jurídica e garantir o conforto dos moradores desses residenciais. Olha, para você que está acompanhando o nosso programa, é comum que você tenha ouvido a expressão abandono de incapaz, mas existem algumas situações específicas que configuram essa prática, principalmente em áreas de condomínios. Para conversar com a gente sobre esse assunto e esclarecer algumas dúvidas sobre esse tema, a gente vai conversar agora com o Gustavo Lima, que é diretor de uma empresa que presta assistência para condomínios. Gustavo, queria que você começasse configurando para a gente o que simboliza esse abandono de incapaz em áreas de condomínios, se isso se restringe apenas a crianças e quais as punições. Na verdade, quando a gente fala de abandono de incapaz, a gente precisa entender que crianças até 12 anos, na verdade, de 0 a 12 anos são crianças, de 12 a 17 anos já são tratadas como adolescente. Então, até essa idade, o pai ou o representante legal precisa estar presente e é 100% responsável pelas ações e as atitudes desta criança, né? Quando nós falamos em condomínios, e pelo último ocorrido, a gente entende que traz 3 pautas para mesas. Primeiro, que é a questão da prevenção do patrimônio. Segundo, é ali a responsabilidade do síndico no cuidado, né, no zelo pelo condomínio. E terceiro, é o abandono de incapaz. Então, quando a gente traz para a mesa essa pauta, a gente precisa entender que
toda a ação dentro do condomínio, por mais que o condomínio seja bem administrado pelo síndico, seja o síndico presente, é de responsabilidade do representante legal da criança. Então, assim, o condomínio ele pode, né, orientar, ele pode colocar dentro do regimento interno alguns limites onde a criança pode brincar, o que a criança pode fazer. Um exemplo, crianças abaixo de 12 anos não podem frequentar a piscina desacompanhada. Isso é uma ação que o condomínio pode tomar, mas sempre a responsabilidade vai ser do pai, sempre a responsabilidade vai ser dos representantes legais dos condomínios. O que o síndico pode fazer para punir? Sinceramente, a única forma que ele tem de controlar e notificar os pais da criança é caso ele infrinja um regimento interno. Se tiver no regimento interno alguma regra da criança estar andando desacompanhada ou estar dentro da piscina sem um representante legal, ele pode estar, primeiramente, notificando, né, advertendo a infração, caso não seja solucionado, notificar, até multar o morador. Fora isso, se não estiver infringindo uma regra dentro do condomínio do regimento interno, aí a gente vai ter que fazer a questão de uma comunicação. E aí conversar com os pais, orientar, mostrar os riscos, para que eles entendam que não é aconselhável e não é o ideal deixar o filho desacompanhado nas áreas comuns. E você fala essa importância também de o próprio condomínio estar preparado com avisos, com transparências, com placas informativas, justamente para uma defesa da própria administração do condomínio e emprestar aquela informação de uma forma clara para que isso não seja infringido, não seja descumprido. Exatamente. Então, assim, a gestão do condomínio ela pode ser muito ativa nesse momento. Ela pode tanto estar trabalhando com comunicações, então, cartazes espalhados pelo condomínio, até mostrando regras do regimento interno, proibição de estar criança desacompanhada sozinha no estacionamento, a proibição de crianças estarem brincando no estacionamento do condomínio, né? Pode estar sendo comunicado também, frequentemente, em grupos do WhatsApp. Tá? Isso tudo são ações que o síndico pode estar tomando para poder inibir esses riscos, esses acidentes que envolvem criança, porque eu sempre falo que o síndico ele é responsável pela gestão do condomínio, pelo cuidado do empreendimento, mas da porta para dentro também tem os riscos invisíveis. Aí a gente vai falar de uma escada, onde a criança pode brincar e pode sofrer uma queda, nós vamos falar da piscina, onde uma criança às vezes não vai querer entrar, mas pode escorregar e cair. Tá? Nós estamos falando do estacionamento, onde tem um fluxo muito grande de carro. Então, assim, por mais que a gente trabalhe a comunicação, por mais que a gente faça frequentemente esse trabalho de educação com os moradores, nós precisamos também entender e volto a reforçar a importância do representante legal sempre presente durante essas atividades. Só para deixar ainda mais claro, essa preocupação, digamos assim, do administrador, do síndico, se restringe apenas às áreas comuns do condomínio, ou isso pode partir também para dentro do prédio, como, por exemplo, o pai que deixou ali a criança algumas horas sozinha dentro da moradia, ou isso é apenas para áreas de lazer, como espaços para programações esportivas, piscinas e ademais? Eu gosto de falar que realmente da porta para dentro, aí é uma situação mais delicada. O síndico ele não pode gerir o apartamento da pessoa. Então, assim, o que ele está fazendo ali dentro, lógico, se estiver infringindo o Código Civil, se estiver infringindo o direito da criança, né, ele como cidadão, mas não só ele, como o próprio vizinho, os próprios moradores podem tomar atitudes para evitar que isso aconteça. Mas a responsabilidade do síndico, de fato, ela vem para gerir e conservar o patrimônio, as unidades, né, a área comum, o imóvel como um todo. Mas quando a gente fala dentro da unidade do morador, aí é um assunto mais delicado. Aí é um assunto realmente, eu acho que mais civil, mais de cidadão dos moradores e do síndico, do que, de fato, uma obrigação legal do gestor do condomínio. A gente está falando muito de criança, mas isso vai se estender para idosos também, pessoas com dificuldade de locomoção, por exemplo, pessoas com deficiência? Exatamente. Aí é de modo geral, não só criança, mas também qualquer abandono de incapaz ou idoso. Até mesmo já tivemos casos em condomínios de pet serem abandonados, isso gerar uma comoção, gerar realmente... até um dos nossos funcionários foi acionado, um casal tinha viajado, passou mais de uma semana fora, e aí um da nossa equipe foi acionado para arrombar a porta. Então, isso pode acontecer também, mas, como eu falo, isso não é uma obrigação em si do síndico, mas eu acho que é um dever de cidadão de todos que moram no condomínio.
Só para a gente finalizar, a importância de síndico, de administrador, às vezes até contar com a ajuda de uma consultoria, estar a par de tudo isso, até para a própria segurança jurídica do condomínio também. Exato, assim, o síndico, ele tem hoje muitos mecanismos para auxiliar na gestão dele. Ele tem tanto como terceirizar a mão de obra, como terceirizar a administração, como terceirizar uma assessoria jurídica, né? Como até redes de apoio para síndico. Hoje aqui no Ceará é muito forte, nós temos a Assosíndicos, que é uma associação de síndicos do Ceará, nós temos o Clube Sim, é um clube que traz informações, que traz essa rede de relacionamento, esse suporte para que os síndicos tenham realmente esse auxílio. Então, assim, hoje o síndico ele entende que ele não precisa fazer tudo sozinho, porque, de fato, é uma função muito difícil. Se confunde muito a responsabilidade do síndico com o super-herói, né? Ele é responsável por tudo do condomínio, e não é assim. Ele está lá para zelar pelo patrimônio, ele está lá para zelar pelo bem-estar dos moradores, mas tem coisa, e grande parte, né, das atribuições do condomínio, eu acho que é mais um dever pessoal de cada morador. E isso confunde um pouco com o síndico. Então, o síndico ele precisa ter essa orientação que ele não é responsável por tudo. Ele pode até ajudar e auxiliar em todas as áreas, mas a responsabilidade ela é compartilhada com todos os moradores. Gustavo, muito obrigado pela sua explicação, muito obrigado pela sua participação. Então, todas essas dicas, você nota que alguns pontos mais delicados, mas são super importantes para garantir a segurança do seu condomínio e dos moradores que nele residem. Voltamos ao estúdio. E agora o intervalo, a gente volta já. E segue até abril do ano que vem a exposição Corpos Explícitos, Corpos Ocultos, na Pinacoteca do Ceará. Com acesso gratuito e classificação indicativa livre, a mostra reúne mais de 100 obras de 48 artistas de diferentes gerações e regiões do Brasil. A nova exposição em cartaz na Pinacoteca do Ceará questiona o corpo em suas formas mais visíveis e invisíveis. A mostra transforma o pavilhão do museu numa experiência sensorial que mistura quadros, vídeos, sons e esculturas, que juntos com a arquitetura funcionam como uma extensão do próprio corpo humano. A exposição reúne mais de 100 obras de 48 artistas nacionais em um recorte que vai desde a década de 1940 até produções recentes. Uma mostra que propõe uma leitura complexa do corpo humano e o apresenta como um campo de disputas políticas, estéticas e sociais. A curadoria de Agnaldo Farias e Adolfo Montejo Navas articula 5 linhas temáticas: corpo, máquina e ficção especulativa, corpo político e regimes de controle, corpo, desejo, corpo, ausência, corpo, matéria e arquivos do corpo. A exposição busca questionar o que significa o corpo na sociedade contemporânea, sujeito a vigilância, algoritmos, padrões de consumo e reivindicações identitárias. O que o público se vai encontrar é uma densidade e uma polifonia de trabalhos visuais que apuntam a muitas direções. Quer dizer, sempre com o corpo humano como problemática, não? Como vamos a decir, como matriz o pretexto para todas essas diversas direções que os artistas trabalham, não? Então nos vamos a encontrar com que o corpo está como se fosse um sismógrafo que registra um pouco os conflitos que temos em várias áreas ou em vários âmbitos. Então existiria um corpo físico, um corpo que é mais ensimismado, um corpo que se interroga a si mesmo, mas também que se pode interrogar com questões um pouco típicas do gênero humano, de que somos e de onde a gente vem, que se perguntas filosóficas, mas ao mesmo tempo tem um corpo social, um corpo político, um corpo também em transformação, em mutação. As políticas de gênero ilustram muito essa diversidade, um pouco também até dos afetos e da natureza do corpo. Um filósofo recentemente falava que a natureza não é um destino, quer dizer, existe uma quantidade de trabalhos aqui que ilustram e exemplificam muito essa situação nossa contemporânea de nosso corpo, assim, em crise e ao mesmo tempo muito alerta, não? Muito vivo.
Corpos Explícitos, Corpos Ocultos segue aberta até abril de 2026, com entrada gratuita. Além de propor uma reflexão sobre o papel do corpo na sociedade atual, a mostra reafirma o lugar da Pinacoteca do Ceará como um espaço de referência para a arte contemporânea. Uma exposição especial. Acho que cada exposição que chega tem sua relevância, né? Mas essa é uma exposição que traz artistas com nomes, né, reconhecidos nacionalmente, internacionalmente. Então, dos 48 artistas, acho que muitos deles já tiveram essa experiência, né, nesse circuito internacional. Então, são artistas de várias regiões do Brasil, nomes como Cildo Meirelles, Regina Silveira, Ana Maria Maiolino, André Parente. Então, tem muitos nomes importantes da cena das artes visuais no Brasil. E essa exposição, por ser tão grande também, ela vai ficar por um bom tempo, né, até o final de abril. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.